Olá você, seja bem-vindo a este canal. Por aqui falamos de segurança química e higiene ocupacional, sobretudo os agentes químicos de interesse da higiene ocupacional. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, aproveite e acompanhe nosso conteúdo. Então, vamos falar dos agentes químicos na fração inaláveis. Então, as substâncias químicas de diferentes frações, nós temos na fração respirável, inalável, torácica, né? E os dispositivos de coletas, quais são eles? Por que a gente utiliza esses dispositivos? Quem são as substâncias que têm limites na CGH? Lá tem mais de aproximadamente 50 substâncias, vamos conhecer elas? Então, aqui eu tenho fração de particulado e os dispositivos para coletar. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Quando eu falo de frações, nós temos que pensar que nós temos a inalável, a torácica e aquela que é a respirável, onde ocorre ali, ou onde ela tende a se depositar na troca gasosa. Então, essa imagem representa bem isso que a gente vai falar. Mas, afinal de contas, o que é um material particulado? Então, essas partículas, ela pode ser sólidas ou líquidas, que podem estar suspensas no ar e os trabalhadores ali inalam, né? E elas têm essas diferentes frações. Especificamente hoje nós vamos falar das inaláveis, né? Então, vamos lá. Quando eu pego esses três tipos de fração, eu separo o sistema respiratório aqui em três tipos, né? Então, é essa aqui o modo mais adequado da gente imaginar. Porque quando eu penso na fração inalável, que é essa que nós vamos trabalhar hoje, ela tende a se depositar no trato respiratório superior. E ela tem um tamanho específico, né? Ou seja, ela tem um aerodinâmico bem definido, que são partículas com aerodinâmico igual ou menor que 100 micrômetro. Quando eu vou para a fração torácica, ela tende a se alojar ou tende a passar pelo trato respiratório superior e ficar nos pulmões. Porém, o particulado, ele tem um tamanho também definido. Nessas partículas é igual ou menor a 25 micrômetro. Quando eu vou para a fração respirável, olha só, já diminuiu. Porque é aqui onde ocorre a troca gasosa, por isso chama fração respirável, onde ocorre a respiração final, né? Ou seja, o ar entra para o sangue, assim como o ar do sangue também vem para os alvéolos e volta para o trato respiratório. Aqui é a troca gasosa, né? Aquela hematose lá. E ele tem essas partículas igual ou menor que 10 micrômetros. Para fazer esse tipo de seleção de respiradores e determinar a eficiência de coleta, nós temos o anexo C da CGH, que ele remete aqui a ISO 770895, e ele traz os dispositivos e também o volume ali, litros por minutos, que deve ser coletado. Então, nós vamos trabalhar especificamente na fração inalável, e na fração inalável é utilizado o IOM, que é esse dispositivo que eu estou mostrando para vocês aqui. Ele é um separador de partículas com aerodinâmica aqui, igual ou menor que 100 micrômetro, né? E ele tem uma eficiência de corte, uma eficiência de coletar esse material com essa dimensão aqui, com esse tamanho, de 50%. Ele é projetado para coletar essas partículas nesse tamanho e essa eficiência para fazer essa separação. E quem são essas substâncias, né, com esse tipo de limite? Quando a gente vai para a CGH e você começa a debulhar CGH, você tem aproximadamente 50 substâncias. E aqui eu trouxe algumas delas, né? Por exemplo, o primeiro que você encontra lá é o 2,4, é assim que ele está, 2,4, que ele é o diclorofenox. E aí eu tenho outros, né? O betume, o berílio, borato, o captã, carbeto, né? Cobalto. E aqui do lado de cada limite de exposição, então é miligramas metros cúbico, e eu tenho um izinho do lado, né? Esse I significa inalável. Então, toda vez que você está consultando lá os limites que aparece o izinho, é fração inalável. Então, logo você vai utilizar para coletar esse agente químico que você reconheceu, esse tipo de separador de partícula que é o IOM. Né? Então, todas essas substâncias que estão lá na CGH, eu vou ter que utilizar esse dispositivo para separar essas partículas. Então, quem mais eu tenho? Todos os compostos aí de cromo, chumbo, cromo metálico, né? Todos compostos, claro, né?
estanho e compostos inorgânicos, então todos os compostos de estanho também, estereatos, farinha de trigo, né? Fumos de borracha, glifosato, hidretos, iodetos, poeira de madeira, né? Então, para essa substância, uma vez que eu reconheci, eu vou ter que adotar, então, esse dispositivo de coleta para eu ser assertivo e esperar um resultado que represente a realidade ali da exposição. Que mais? Manganês, metais, eu tenho diversos tipos de metais aqui, molibdênio, negro de fúmio, todos os níqueis também, alguns tipos de óleos, né? Quem mais? Olha só a quantidade de substâncias previstas lá na CGH. Inclusive, o anexo B, né? Que aí, quando eu tiver uma substância lá num processo de trabalho ou um tipo de poeira que não tenha limite, eu posso adotar os critérios lá do anexo B da CGH. Claro que eu vou ter dois limites lá. Nós estamos falando nesse primeiro momento do inalável, depois vou falar outro vídeo do torácico, quem são as substâncias com limite, qual é esse dispositivo, qual é a vazão, qual é a eficiência e etc. E depois eu vou falar sobre o respirável. Então, no anexo B, eu tenho inalável e respirável. E aí você vai estabelecer lá o que seria mais adequado para avaliar. Vale lembrar que o respirável é mais restritível, né? Então, são esses os agentes químicos com limite do tipo inalável previstos na CGH que você pode solicitar para o laboratório na hora de fazer uma coleta. Você quer aprender a reconhecer substâncias químicas no ambiente de trabalho, aquelas que estão sendo geradas, e quer ter autonomia sobre se é inalável, respirável, torácica ou qualquer outro tipo de substância, nós estamos com um curso aqui em São Paulo, 27, 28, 29, 3 dias, né, de agentes químicos, uma imersão para você ter total autonomia de reconhecer, quantificar, saber selecionar os equipamentos, instalar, calibrar e tudo mais. Bora lá. Então, aqui, para a gente, uma vez que eu fiz o reconhecimento e eu sei que ele é inalável, eu vou ter que adotar duas ANHO, né? Então, eu tenho a ANHO 07 e a 08. A 07 é para trabalhar a parte de calibração da bomba que você vai utilizar, e a 8, coleta de material particulado sólido suspenso no ar. Então, é importante você conhecer, quando estiver trabalhando com material particulado, o que é exigido na NHO 08 e, sobretudo, o tempo de coleta. Aqui do lado eu trouxe dois dispositivos que podem ser adotados para fazer a calibração do dispositivo IOM, que eu tenho uma câmara de calibração, né? E eu tenho também uma jarra, que na falta de um eu posso usar o outro para fazer esse tipo de calibração desse equipamento. E a gente vai aprender a fazer isso na prática. Vale lembrar que para quem tem dificuldade ou para quem não sabe reconhecer, dificilmente vai saber proteger. Se você já foi meu aluno, escutou muito isso. Quem tem dificuldade de reconhecer não se sente seguro para proteger. Ou melhor dizendo, quem não sabe reconhecer não sabe proteger. E eu quero te ajudar com isso, tá bom? Eu vou deixar os contatos aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado. Vai ter mais 2 vídeos ainda falando sobre esse tema. Forte abraço e até o próximo encontro.